aqui. Oi, pessoal, deixa eu abrir aqui também no Insta. Olá, tudo bem, gente? Vamos começar a live de hoje. Vou chamar o Lucas aqui. Olá, tudo bem, gente? Caraca, vamos começar a live. Acenar. Aqui. Lucas. Me confirmem se estão ouvindo. Foi, acho que agora estamos... Foi? Voltamos, finalmente. Acho que estamos live em tudo. Estamos live aqui no Instagram, na nossa página do Facebook e na nossa página do YouTube. Então, quem quiser acompanhar, acho que tudo certo. Deixa eu ver aqui. Então é isso, a gente vai começar um programa novo hoje aqui, chamado Empreendedorismo Visual. Vamos fazer vários conteúdos a respeito de como, né, empreender visualmente. Exatamente. Esse é o primeiro episódio do programa Empreendedorismo Visual. Aqui a gente vai extrair tudo que a Luísa sabe para a gente atingir a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês. Eu sou o Lucas Portela, Luísa Diebold aqui, somos da Céu Azul. E o tema do episódio de hoje é as vantagens de ter um serviço de sintetizar ideias em desenhos simples no seu portfólio e como isso te permite ter uma renda extra que você deseja. Isso, vamos! Sobre isso que vamos falar hoje. Muito bom. Aí a gente vai fazer nesse formato, pessoal, de perguntas e respostas. Aí o Lucas vai perguntando algumas coisas para mim, a gente vai conversando, vamos ver como é que flui. A gente também está vendo aqui também, tanto no Instagram quanto nas outras, o que está rolando. Então podem perguntar também, a gente vai interagindo. É isso. Então, acho que a primeira pergunta que tem que fazer assim, para a gente começar é o que é esse serviço de sintetizar ideias em desenhos simples, né, Luiz? Conta aí pra gente. Vamos começar pelo começo, não é mesmo? Então, o que é esse serviço, né, da síntese das ideias em desenhos simples? É basicamente realmente pegar as ideias, pegar as informações e fazer desenhos e fazer imagens que ajudem as pessoas a entender esse conteúdo, né? Então, aqui a gente está falando de repente, pegar um texto ou um vídeo ou ouvir uma palestra ao vivo, né? E aí, enquanto tu escuta, tu vai podendo já fazer imagens, né? Fazer desenhos que ajudam as pessoas a entender o que está sendo falado. Então, tem muito a ver com compreender o que está sendo falado ou lido ali, né? Ou escutado em algum vídeo. E aí, a partir disso, a gente faz um painel visual que nos ajuda a compreender melhor esse conteúdo. E esse painel visual, ele pode ser tanto analógico, ou seja, no papel, né? Quanto digital, né? Então, isso também pode ser feito ou diretamente no computador, ou no tablet, no iPad, ou então tu pode fazer um mix dessas duas coisas, do tipo desenhar no papel e depois passar isso para o digital, né? Também é uma ótima estratégia para quem ainda não tem um iPad ou um tablet ou mesa digitalizadora, né? A gente sabe que isso às vezes faz com que as pessoas pensem que elas não podem trabalhar, não podem adicionar esse novo serviço no seu portfólio, e isso na verdade é uma falácia, porque eu comecei 100% analógica, fazendo tudo no papel, e dá sim para a gente fazer renda extra com desenho simples, tanto trabalhando no analógico quanto trabalhando no digital, ou fazendo uma mistura dessas duas coisas. Então, o conceito a expressão, né, que mais se utiliza, né, para realmente denominar os desenhos simples é a facilitação visual, ou a facilitação gráfica, né? Se vocês começarem a procurar aí no Google ou aqui nas redes sociais, vocês vão ver esse termo, e esse termo quer dizer isso, transformar ideias em desenhos simples, tanto no analógico quanto no
digital. A gente está falando aqui o básico, né, para que todo mundo entenda o que diabo é isso, né? E então é basicamente isso: pegar, resumir, deixar mais didático, simplificar visualmente ideias, informações, para ajudar as pessoas a entenderem um conteúdo. Então também tem muita conexão com comunicação, né? Que é quando alguém está falando, outra pessoa está tentando entender essa informação, e a gente está ali no meio fazendo essa ponte visual entre uma pessoa que fala, ou uma pessoa que escreve, e uma pessoa que lê, ou uma pessoa que ouve, né? Perfeito. E você acha que as pessoas confundem assim o que é facilitação gráfica ou facilitação visual com outras coisas? Fala aí pra gente. Muito, confundem muito. A gente já ouviu tudo que é tipo de termo quando o cliente pede um serviço de facilitação visual. E é muito engraçado, né? Porque daí a gente vê o que escuta esse termo e aí tenta entender o que o cliente está pedindo. Mas assim, tem gente que confunde facilitação visual com design thinking, tem gente que confunde facilitação visual com mapa mental, ou chama de mapa mental, ou acha que é design gráfico, ou fala que é ilustração, ou arte também. Muitas pessoas chamam a gente de artistas e tudo mais, e eu não concordo com essa denominação. Eu acho que a gente está ali, quando a gente está falando de arte, né, é uma expressão muito única da pessoa, não tem um briefing, não tem um cliente, né? No final das contas, se quiser vender tua arte, sim, mas é bem diferente a relação comercial que acaba acontecendo quando tu faz uma facilitação visual do que quando tu é um artista, né? Então, as pessoas também confundem com gráficos no geral, né? Só fazer um gráfico. Então, infográfico também, outro termo, caricatura, já ouvimos falar em storytelling, história visual. Tem vários termos que são confundidos justamente por ser uma profissão nova, né, que poucas pessoas conhecem. Então, elas chamam do jeito que elas acham que tem que chamar, ou isso fica um pouco no limbo, assim, de entender como chamar realmente os desenhos simples de facilitação gráfica, de facilitação visual. Então, eu acredito que os dois termos, facilitação gráfica e facilitação visual, estão super ok, né, da gente se referenciar aqui. Total. E, assim, desses serviços todos que você trouxe, assim, dessas várias variações que tem, né? Qual a diferença principal que você acha entre a facilitação visual e os outros serviços? Tá. A facilitação visual, ela tá muito conectada com um conteúdo simplificado. Eu acho que um dos erros que acaba cometendo, que as pessoas se confundem, é o seguinte: a facilitação visual, ela não é só o desenho, ela é o desenho junto com o texto, porque a imagem, né, o desenho, a forma, ela está a serviço do conteúdo. O conteúdo é que é super importante aqui nesse momento. Então, a gente está ouvindo um conteúdo, ou lendo um conteúdo, entendendo um conteúdo e tentando simplificar esse conteúdo, essa informação, transformando em imagens ou desenhos, né? E aí é que eu acho legal falar imagens ou desenhos, porque pode sim que tu faça o desenho à mão, ou tu pode até pegar alguns ícones ou outras imagens, né, de desenhos já prontos, por exemplo, na internet ou em sites, e aí organizar um painel visual para ajudar a entender esse conteúdo. Mas basicamente, para mim, facilitação visual é facilitar visualmente. Você pode fazer com desenhos, ou você pode fazer à mão, ou você pode fazer à mão, ou você pode pegar ícones ou pegar outras coisas visuais que te ajudam a passar essa informação, esse conteúdo da maneira mais simples possível. O Fernando falou aqui, menos é mais. Exatamente isso, Fernando, menos é mais. Cada vez mais a gente percebe isso, porque os nossos clientes também têm dado muito esse feedback para a gente na Céu Azul Facilitação. Vários dos projetos que a gente faz, a gente conversa bastante com o cliente e ele sempre fala isso: eu quero um painel clean, eu quero um painel com pouca informação. Tudo bem que é contraditório, porque ele fala que quer pouca informação, mas aí depois ele acha que tem que socar um monte de coisa lá dentro. Então fica nesse paradoxo, né? Tipo, quero clean, quero menos informação, mas ao mesmo tempo tem que botar bastante coisa. Então é sempre esse equilíbrio visual que a gente tem que estar buscando, de qual é a parte mais importante daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo lido, que a gente vai trazer para o painel e que a gente vai representar visualmente para passar a mensagem de uma forma didática, criativa, atrativa, né, bonita. Então, essa é a principal diferença desses outros vários serviços que acabam sendo confundidos aí com a facilitação visual.
Menos é mais tem sido nosso mantra, né? Exatamente, é o mantra do ano, é menos é mais, sério, da vida, eu diria, né? Com certeza. E assim, para quem está gostando aí, está vendo, está querendo, pensando em fazer isso, você fala para a gente aí quais vantagens de oferecer a facilitação visual no portfólio, assim, o que você acha? Pois é muito legal pensar sobre isso, né, porque quando eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, eu nem sabia o que eu estava fazendo, o que era isso e tudo mais, né. Então isso já faz 7 anos aí que eu estou trabalhando com os desenhos simples, com a facilitação visual, e aí ao longo desse tempo eu fui entendendo, né, e vivendo na pele essas várias vantagens, de experimentar ter o serviço da facilitação visual no meu portfólio. E basicamente o que eu vejo, assim, que são as grandes vantagens, é que eles são serviços muito rápidos. Então, eu gosto muito disso, porque eu não tenho muito saco para projeto muito longo, né? Então, se você tem esse perfil também, pessoa que está nos ouvindo, eu acho que vale a pena tu experimentar, oferecer esse serviço da facilitação visual no teu portfólio, porque é isso, são serviços muito rápidos. Às vezes, em um dia, tu entrega tudo que tu tem que entregar. Quando que tu vai pensar que em algum serviço visual tu vai fazer tudo que tu precisa fazer em um dia, sabe? Em uma diária ou em uma manhã, tu vai, escuta, ouve uma palestra, resume visualmente, faz o painel visual, já entrega e beijo, cliente, a gente se fala no próximo job. Então, maravilhoso, assim, para mim é muito bom. Eu gosto muito de serviços que são rápidos, assim, sabe? Enfim, não tenho tanto saco para ficar muitos meses no mesmo projeto, então por isso que eu prefiro os serviços de facilitação visual. E além disso, ele é muito simples, né? Então aqui na Céu Azul e no estilo que eu venho perseguido esses últimos anos, né? É sempre na direção da simplificação. Então, como pegar uma mensagem importante, uma informação importante e simplificar ela visualmente. Então, eu não faço um desenho mega elaborado, né? Até porque eu não acho que eu desenho tão bem assim, e foi assim também que eu comecei, olhando, né, entendendo, como é que eu posso atuar desse jeito, sabendo que eu tenho minhas limitações aqui, e que não necessariamente eu quero estar gastando muito tempo num único desenho, né? Então, muitas vezes o que é simples, né, passa uma mensagem muito mais rápida, passa uma mensagem muito mais potente do que uma coisa muito elaborada em termos visuais, né? Tipo uma super ilustração. E aí, cada tipo de serviço é um tipo, não tá errado tu fazer um desenho mega hiper elaborado. Só que o que acaba acontecendo é que daí deixa de ser simples e deixa de ser rápido. Então, tu fica mais tempo fazendo aquele desenho e muitas vezes os clientes que pedem facilitação visual querem uma entrega rápida. E aí, para tu poder fazer essa entrega rápida, os desenhos simples se encaixam super bem. Então, e passam a mensagem, como a gente falou aqui, não é arte, né? A facilitação visual tem a ver muito mais com a comunicação, como que a gente pode passar uma mensagem de uma maneira visual, criativa, interessante, atrativa, didática, e aí tu pode utilizar sim os desenhos simples. Se as pessoas entendem que o que tu desenhou é uma lâmpada, é um carrinho, é um caminhão, é um livro, a mensagem está passada, está tudo bem, entendeu? Então, eu acho que essa é a segunda, assim, grande vantagem de poder oferecer o serviço da facilitação visual no portfólio. E a terceira vantagem muito boa, bem bacana, é que paga muito bem. Então, a gente tem falado aqui sobre isso, né? De fazer renda extra com os desenhos simples, que a gente consegue gerar de 2 a 5 mil reais por mês fazendo os desenhos simples, tendo esse serviço no seu portfólio, e isso é muito real. E por que será que os desenhos simples são tão atrativos, né? Justamente pela questão do conteúdo. A gente não está falando aqui simplesmente de uma ilustração de um desenho qualquer, a gente está falando de entender um conteúdo, tanto em texto, quanto em áudio, quanto em audiovisual ou ao vivo, e transformar isso em um conteúdo, em um painel visual, né? Para que as pessoas entendam melhor aquela comunicação. Então, isso tem muito valor, né? É realmente o que eu acho que é a grande vantagem, e é muito importante das pessoas que querem trabalhar com desenho simples, elas entendam isso, né? Porque não adianta tu não entender o valor que isso tem e aí oferecer para o cliente sem ter esse valor, porque daí o cliente também não, enfim, aí gera um ciclo de não prosperidade, que não é o que nós queremos mirar, não é mesmo? Sim.
Você já começou a falar aí um pouco como os desenhos simples são atrativos, né? Mas, assim, se você puder falar mais, por que a facilitação visual é capaz de gerar essa renda, assim, de extra de 2 a 5 mil reais, assim? Então, é isso que eu acho que a gente pode aprofundar mais aqui. Eu tenho visto, né, que desde que eu comecei, que foi lá em 2015 até hoje, o mercado ele só vem crescendo. Então, todos os anos, eu sempre faturo mais do que o ano que passou, independente de tudo que aconteceu agora nos últimos tempos, de pandemia e ficar em casa e crise e tudo mais. Mesmo assim, o mercado ele vem crescendo cada vez mais. E aí, por que será que o mercado vem crescendo, né? Porque cada vez mais as pessoas precisam gerar conteúdo e gerar informação, né? Então, os nichos, né, os segmentos, os tipos de clientes que a gente pode atender são muitos. E aí, especificamente, né, quando agora foi todo mundo para o digital, a geração de conteúdo aumentou ainda mais. Então, a oportunidade, né, que está aí da gente poder pegar esses conteúdos que estão sendo gerados online, digital, e transformar isso em desenho simples, em facilitação visual, para poder apoiar as pessoas a entenderem o que está sendo falado, é muito grande, é muito lucrativo. Não só esse mercado de produtores de conteúdo que estão aqui nas redes sociais, né, e tudo mais, mas as próprias empresas, né, que é um segmento de cliente que a gente trabalha bastante, né? Todos os anos as empresas elas estão fazendo seu planejamento estratégico, pensando sobre as suas metas, entendendo sobre seus projetos, falando sobre o que está acontecendo nas outras empresas, falando sobre a cultura delas, sobre 1000 comunicações precisam ser feitas dentro de uma empresa. E a facilitação visual pode ajudar justamente nisso, porque como tem muita informação, não só nas empresas como no mundo, nas próprias redes sociais e tudo mais, ter esse formato, esse serviço para complementar a comunicação vai ajudar muito a ter mais assertividade de que o público final entendeu o que está sendo falado, o que está sendo dito e a importância daquela mensagem. Então, essa é uma das coisas que eu acho que são os desafios aí dos próximos anos e que a facilitação visual se encaixa perfeitamente, porque a gente está num mar de informações bizarro, tem muita coisa acontecendo. A gente, né, tá aí sem... Óbvio, todo mundo tem aqui rede social e tudo mais, e a gente sabe que é muito difícil de tu lembrar, entender, se conectar com tudo que está acontecendo. E os desenhos simples vão te ajudar justamente a fazer com que isso aconteça, porque é um formato diferente, é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, é muito simples, então passa a mensagem muito rápido, de um jeito muito único e muito diferente. Então, por isso tem muito valor. E ele é personalizado, né? Tu tá ali ouvindo aquela informação, aquele conteúdo e criando um painel visual para ajudar as pessoas a entenderem aquela informação, aquele conteúdo. Então, dá para fazer isso de muitas formas. E aí, por isso que tem muito valor e por isso que a gente consegue atingir essa renda extra de 2 a 5 mil reais por mês, né? A gente já ouviu numa palestra, né, Lucas, que a informação é o novo petróleo. Então, todas essas tendências aí de database e de data science e de tudo mais, conecta bastante com a facilitação visual, porque é justamente isso, é entender os dados e fazer algo a respeito disso, né? Porque não adianta tu ter uma mensagem super poderosa se ela não chega do outro lado. E como é que tu faz ela chegar do outro lado? Com a facilitação visual. Então, achar fazer essa ponte realmente visual entre quem está falando, quem está emitindo a mensagem e quem precisa receber essa mensagem, né? Então, ser essa ponte visual entre uma coisa e outra é de muito valor e aí os clientes precisam disso, não, né? Empresas, produtores de conteúdo, né? Todo mundo que está comunicando aí, basicamente, precisa disso, né? Total. E aí eu acho que uma dúvida que surge sempre, assim, que a galera que pergunta, né? É tipo, é preciso trabalhar só com isso, exclusivamente com a facilitação visual? Ou posso trabalhar com alguma coisa também?
É ótima essa pergunta, né? Porque a gente vê que tem muita demanda e que isso pode ser assim, mas então agora eu vou virar CLT de facilitação visual, vou estar ali na minha carteira assinada, né? Facilitadora visual. E não necessariamente, né? Então, assim, a minha história é a seguinte: eu trabalhava como CLT, né? Numa agência, como atendimento de uma agência. E aí comecei a conhecer a facilitação visual. E enquanto eu estava trabalhando na agência, eu fazia alguns freelas como facilitadora visual. Então eu não deixei, né, durante 2015 ali, não deixei de trabalhar onde eu trabalhava para poder atuar como facilitadora visual. Mas como eu estava infeliz no meu trabalho, eu queria sair. E aí eu comecei a amar a facilitação visual e foi a maneira que eu pude, né, realmente conseguir a minha estrutura ali financeira, liberdade financeira, né, para poder atuar, né, de outras formas. E eu falei, bom, eu vou fazer só isso porque eu quero focar nisso, né? E aí eu pedi demissão e comecei a trabalhar exclusivamente com exclusivamente não, fazendo a facilitação visual como a parte principal, porque era o que eu mais gostava, o que mais me dava dinheiro, mas eu não deixei de fazer e atuar em outros projetos e oferecer outros tipos de serviço, né? Era complementar. É porque acaba que a facilitação visual é tão legal de fazer e me dava tanto dinheiro que era assim, tipo 80% do meu portfólio era isso, mas eu também fazia algumas outras coisas que complementavam. E aí o visual está sempre envolvido nisso e tudo mais, né? Mas a gente tem o exemplo, por exemplo, da Mari, né, que trabalha com a gente, a Mari Ferreira trabalha com a gente direto, e ela tem uma marca de joias, ela também participava de outros projetos colaborativos com a gente, ela faz freela em outras empresas, né, atuando em diária, né, vai lá, fica como arte finalista, né, em outras empresas e tudo mais. Então, o legal também da facilitação visual é que, como justamente é um trabalho que é rápido e que é simples, tu não precisa, tipo, largar tudo para fazer só isso. Tu pode encaixar na tua vida conforme os teus horários. Porque, claro, se tu, por exemplo, é CLT e trabalha 8 horas por dia, né? Então, tu vai ter menos tempo para te dedicar à facilitação visual. Mas tu pode fazer à noite, tu pode fazer algumas horas por dia para entregar com mais tempo, tu pode fazer no final de semana. Então, tem demanda para esses formatos de serviço também, ainda mais no mundo digital. Quando tu, e aí, se tu não trabalha, por exemplo, com CLT, mas quer fazer várias outras coisas, também é ótimo, porque tu não vai ficar 100% do teu tempo dedicado e fazendo um trabalho de facilitação visual. Tu pode fazer 2, 3 vezes na semana, e os outros 2, 3 dias na semana tu pode folgar, ir para a praia, ficar de boa, ou então realmente trabalhar com outras coisas que tu deseja, né? Então dá para flexibilizar, encaixar em vários formatos, em várias áreas, né? E aí, porque é um tipo de serviço transversal, então vai te ajudar também no teu trabalho, por exemplo, e vai te ajudar em outros projetos. Então, eu não sei, eu acho que sou obviamente suspeita para falar, né? Mas basicamente eu acho que tudo, né, que eu acabo fazendo acaba incluindo essa questão do visual dentro para compreender melhor, né? Esse pensamento visual, né? Também tem esse termo também bem utilizado às vezes e pode confundir um pouco, mas a facilitação visual é um pensamento visual, tu tá ali pensando visualmente, mas a diferença é que na facilitação visual tu tá fazendo isso para um cliente, então não necessariamente quando tu tá falando assim, eu uso o pensamento visual, mas tu não vende isso para ninguém, tu não tá oferecendo isso para um cliente, então essa para mim é a grande diferença, né? Eu faço muito pensamento visual aqui em casa comigo mesmo, mas eu não ofereço isso para um cliente, né? E aí a facilitação visual é isso, é oferecer para um cliente, ter uma proposta comercial, ter um briefing, ter uma entrega, tem um CNPJ envolvido, uma nota fiscal, tudo mais. Então é uma outra estrutura, né? Uma relação comercial, né? Então, só para também não passar essa questão do pensamento visual. Boa. E aí as pessoas que têm interesse, né, assim, que colocam a facilitação visual no seu portfólio, o que você vê que elas mais erram quando fazem isso? Quais são os erros mais comuns? É muito engraçado isso, né? Porque o erro mais comum e mais bobo que existe é não divulgar. É o bom e velho marketing de agente secreto, né? A pessoa gosta da facilitação visual, utiliza o pensamento visual, quer começar a trabalhar com isso e não conta para ninguém. E acha que, tipo, alguma coisa vai acontecer e que do nada alguém vai mandar um e-mail para ela ou mandar uma mensagem dizendo por acaso
acaso, quem sabe, você pode me oferecer esse serviço? Nunca vai acontecer, né? Então, essa questão de não divulgar, né, é bem importante de falar, parece óbvio, mas sim, a gente precisa, né, comunicar. E a segunda coisa que eu vejo é não treinar também, porque aí a pessoa pode se sentir insegura, assim, não está confiante ainda de si mesma, de oferecer esse serviço, é um novo serviço, é um novo serviço para todo mundo, né? Como é uma profissão nova, então é uma coisa que é nova para ela, que é nova para o cliente. Então tem essa questão de não estar confiante, de ter essa insegurança, e aí não treinar todos os dias isso, né? Não estar atenta a realmente fazer exercícios, né, para te ajudar nessa segurança, faz com que seja um erro, né? Porque qualquer coisa que é nova, que tu tá começando a oferecer, tu não vai ser tão bom. Então é importante, né, que tu treine, que tu entenda como que aquilo funciona para ti, né? O que tu é bom, o que tu é ruim, o que tu precisa melhorar, como é que tu vai melhorar isso, criar esses planos ali de, isso aqui eu posso fazer desse jeito, né? E aí ter mais segurança para poder oferecer esse serviço para os clientes, né? E aí a terceira coisa que eu vejo que é bem comum das pessoas acabarem cometendo em termos de erros ali, né, na hora de oferecer esse serviço de facilitação visual como um novo serviço, né, para os seus clientes, é não conseguir argumentar, né, sobre esse valor que o serviço tem. E aí cair no clássico ali do agora eu vou cutucar os designers gráficos, mas que acaba acontecendo isso, me faz uma logo por R$5, me faz um folder por 10 pilas, sabe? E coisas terríveis desse gênero. Então, se tu não entende o valor do serviço que tu está oferecendo, tu não consegue falar isso para o teu cliente, tu não consegue passar essa mensagem clara para o cliente, e o cliente vai desvalorizar o teu trabalho. Assim, essa questão, né, da desvalorização do trabalho, do serviço visual, gráfico e tal, ela é muito importante da gente trazer aqui, porque a primeira pessoa que tem que valorizar, né, somos nós mesmos, para que a gente possa passar isso para o cliente, para que ele entenda esse valor, né? E o cliente, ele está numa posição de, eu não sei sobre esse assunto e se ninguém me ensina, né? Se eu sou cliente, ninguém me ensina a importância que isso tem, as vantagens que isso tem, o que isso me traz, quais são os diferenciais, como que isso funciona. Eu não tenho como adivinhar, sabe? Então simplesmente uma certa, vou botar aqui em trás, de tipo ignorância mesmo, né, do cliente, de não entender como que isso funciona. E aí tu, como pessoa, né, profissional de expert visual, tem que ir ali e explicar com calma, com educação, com carinho, né? Porque não tá de sacanagem com a tua cara. Eu gosto de partir do princípio que as pessoas não são de sacanagem com a minha cara. Então, partindo desse princípio do bem, de que a pessoa só tá ali sem saber, é importante, né, explicar, né? Tu mesma conhecer quais são essas vantagens, quais são esses argumentos de venda, como é que tu vai falar sobre isso, quais são os resultados de indicadores que tu pode passar para o teu cliente, de diferenças de engajamento em rede social, e como que as coisas funcionam, e por que como que o serviço acontece, e enfim, aí tu começa a ter todas essas informações, né, para poder contar para o cliente, para ele entender, e aí ele passar a valorizar mais o teu trabalho, o teu serviço e tudo mais. E aí a gente pode pegar assim até, sei lá, mas Luísa, como assim? A pessoa não vai querer pagar o preço que eu quero, como é que eu vou fazer renda extra de 2 a 5 mil reais por mês, só desenhando, fazendo desenho simples, facilitação visual, isso não vai acontecer. E é muito importante aqui falar que, vou dar um exemplo besta, tá? Sei lá, uma bolsa, tá? Tem bolsas, uma bolsa de mulher, tá? Tem bolsas de, sei lá, R$10, R$20, e tem bolsas de milhares de dólares. Então, assim, existem coisas no mundo que não é a mesma coisa, né? Mas é um mesmo objeto e com valores muito diferentes. E vocês podem e devem explorar essa questão, né? Então, claro, vai ter gente que, sei lá, talvez cobre muito barato, mas tu não quer ser essa pessoa. Tu quer ser essa pessoa? Não, eu não quero ser essa pessoa. Então, assim, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, eu sei como dar trabalho, então por isso eu vou cobrar o valor que eu sei que tem. Então, é importante se posicionar dessa forma para que o cliente te valorize. E aí só vai chegar o cliente certo em ti, não vai chegar os clientes bosta que vão te pedir para
baratear e coisas do gênero, mas aí tu tem que estar se sentindo segura, por isso que é importante que eu falei antes, tanto divulgar, né, quanto treinar, para tu estar ali, né, mais segura na hora de oferecer esse novo serviço, né? Perfeito. E assim, então acho que o principal aí para a galera agora saber como você recomenda que as pessoas ofereçam a facilitação visual no seu portfólio para conseguir essa renda extra de 2 a 5 mil reais. Eu acho que a primeira coisa é conseguir se posicionar como um profissional de facilitação visual, né? Como um expert visual, como uma pessoa que está atuando de uma maneira muito séria nesse assunto, porque eu acho que pode confundir ali justamente por ser criatividade, por ser desenho, por ser uma coisa lúdica, as pessoas acharem que não é sério, e não é isso que tu quer passar, tu quer chegar e dizer, isso aqui que eu faço, que é muito lindo, que é muito fofinho, que é muito criativo, divertido, legal, tem um valor, e eu estou vendendo isso, eu trabalho com isso, e eu atuo de maneira profissional com esse serviço. Então, se posicionar de um jeito profissional é tu comunicar com o cliente final. Eu acho que isso é um erro, assim, que eu vejo muitas pessoas, muitos colegas fazendo, que é, tu vai falar com os teus pares, ao invés de falar com o cliente final, tu tem que falar com o cliente final, para quem que tu quer vender? Não, tu não tem que chegar e ficar mostrando assim, ai, gente, olha como é que eu desenho isso aqui. Eu estou falando para vocês como que eu desenho isso aqui, falando, porque eu estou comunicando justamente com os meus pares. Vocês são as pessoas com quem eu quero conversar. Agora, se eu for falar com o cliente final, que é uma pessoa que está trabalhando numa multinacional, eu não vou falar sobre isso. Você não quer saber como é que eu desenho, quanto tempo demoro, por que eu escolhi essa cor para fazer isso, não tem interesse disso. Ela quer saber sobre os resultados da minha facilitação visual, como que aquilo chegou nas outras pessoas, como que ela pode usar isso internamente, como que ela pode desdobrar essa comunicação para outras áreas internas, quais são os formatos de entrega, como é a agilidade disso, e não a parte técnica e bastidores, assim, sabe? Então, se posicionar de uma maneira visual é isso, é tu falar a linguagem do teu cliente final. Quem é o teu cliente final? Como é que tu vai conversar com ele? Quais são os indicadores que são importantes para ele? O que é valor para ele? E aí tu pode fazer isso de várias formas. Primeira coisa é, tipo assim, é todo mundo ser humano, é chegar e perguntar, observar, entender, entrar no Instagram da pessoa, né? Se for um produtor de conteúdo, por exemplo, vai atrás de analisar o perfil dessa pessoa e como que tu pode potencializar o trabalho dela, né? E não ficar ali dizendo, ai, olha só, eu achei muito legal essa frase tua aqui, eu vou desenhar desse jeito. Tá, para ele não tem tanta importância, ele quer saber o que ele vai receber ali de resultado daquilo, né? Então, entender esse posicionamento mais estratégico da facilitação visual e não tão operacional e técnico. Precisa ter a parte operacional e técnica, mas também precisa se posicionar de um jeito estratégico, porque assim tu consegue ganhar mais dinheiro, né? Então, além disso, né, dessa parte toda mais séria, assim, né, de mais profissional e tudo mais, eu diria que a segunda recomendação que eu dou aqui para que a pessoa comece a oferecer a facilitação visual como portfólio, né, no seu portfólio, é treinar, né? E mais do que treinar é se divertir, assim, sabe? É fazer isso diariamente e fazer com leveza, com tranquilidade. Eu vejo que eu comecei muito assim, sabe? Eu fazia as coisas sem muita pretensão, né? Porque eu estava ali ainda experimentando aquilo tudo. E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais criativa e mais ágil na hora de pensar. Então, a coisa que eu falo direto também de ter o dicionário visual, de estar sempre pensando como que eu representaria visualmente essa frase? Como eu representaria visualmente esse conceito? Quais são as imagens associadas a essa informação? Ter isso como uma rotina do teu dia a dia e estar o tempo inteiro pensando sobre isso e desenhando e treinando, e aí realmente a parte mais técnica, né? Treinando o teu próprio traço, testando caneta, testando como é que tu faz isso, a tua agilidade, pegando referência, e fazer isso de um jeito divertido, de um jeito tranquilo, porque quando a gente acaba oferecendo isso para um cliente, para um projeto, tem aquela pressão, né? De, putz, agora estão me pagando, né? Agora eu tenho que fazer isso e tenho que entregar. Como é que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Então, antes de tu panicar num projeto real, faça isso tranquilamente, né? No teu dia a dia e tal, no momento de mais descontração.
de mais tranquilidade, de mais leveza, para tu te divertir, né? Eu vejo que, como é um trabalho que envolve criatividade e imaginação, se a gente começa a ficar muito nervosa e muito insegura e muito, assim, a coisa não flui. E aí, crie esse espaço, né, de criatividade, de imaginação, com tranquilidade, com leveza, com diversão, põe uma música, sabe? Vê o que funciona para ti, para tu estimular essa tua criatividade, essa tua imaginação e ir treinando de maneira divertida, assim, como representar essas ideias com os desenhos simples, né? Em que não tem ali uma pressão do cliente, da entrega e tal, que daí eu acho que cada vez mais tu vai se sentindo mais confiante para poder oferecer esse serviço de facilitação visual no teu portfólio, né? E aí isso conecta com a última coisa que eu acho importante de deixar claro aqui, para recomendar para as pessoas que querem oferecer a facilitação visual, que é ser o seu primeiro cliente. Eu falo isso direto também. E é bem importante porque quando a gente começa a fazer a facilitação visual para nós mesmos, a gente começa a saber como a gente pode melhorar, né? Então, parece, né, o básico, mas então, por exemplo, vou fazer um curso. Aí, por que não, então, resumir visualmente esse curso do início ao final, né? E aí começar a fazer para ti mesma, né? E aí é legal até fazer, por exemplo, num curso que seja online, gravado, né? Porque daí tu pode ir pausando, e aí tu vai fazendo tipo isso, eu vou fazer um painel visual, então, de cada uma das aulas, de cada um dos módulos que eu tô ouvindo, e aí vou fazer isso para mim mesma. Vou testar formatos, vou fazer no meu caderno primeiro, depois eu vou fazer num A4, depois eu vou fazer num A3, depois eu vou fazer num flip chart, e aí tu vai testando, tu vai sendo ali a tua primeira cliente. Mas assim, o que eu acho que é importante de falar aqui é que a facilitação visual, ela tá para resolver problemas. Então, tem problemas de comunicação que tu precisa resolver visualmente. Então, se coloca esses desafios de comunicação para tu resolver aquilo para ti mesma, porque aí tu vai ser a tua primeira cliente e vai entender muitas coisas nesse processo, sabe? Então, isso, vou fazer um curso, ou então eu preciso comunicar alguma coisa para minha equipe, ou eu preciso comunicar alguma coisa para um cliente, ou eu preciso que alguém até dentro da minha casa faça algo, né? A gente já teve até comentários de pessoas que fizeram nossos cursos que falaram, eu estou fazendo facilitação visual para os meus filhos, as tarefas que os meus filhos têm que fazer e me ajudar aqui em casa, e tem funcionado bastante. Então, assim, seja o seu primeiro cliente, é uma pessoa que tem ali filhos e que precisa que os filhos entendam o que é necessário ser feito para cuidar da casa e quais são os dias e horários, e aí deixar isso visual ficou muito mais atrativo para as crianças. Então, isso resolveu o problema, né, da pessoa. Então, é sobre isso, assim, é entender qual é o problema que está acontecendo ali de comunicação, de informação, e trazer a facilitação visual para resolver isso. E aí tu vai começar a entender como que tu lida visualmente com aquilo, como que tu tem agilidade, quais são os formatos que tu gosta, quais são... Eita, entrou uma ligação. Voltei. Pessoal do telemarketing ligando aqui. Mas então é isso, assim, ser o seu primeiro cliente é uma recomendação que eu dou para que tu possa começar a oferecer o serviço para clientes reais, né? Então, é até legal porque tu pode mostrar isso como teu portfólio, né? E aí dizer, isso eu já fiz e tudo mais. Então, eu acho que são muitos os ganhos, né? Quando a gente começa a atuar dessa forma de se entender como nossa própria cliente e resolver nossos problemas de maneira visual, assim. Ótimo. Eu acho que a galera pegou bastante informação aí hoje, né? Acho que já deu para entender bem, assim, de forma ampla tudo isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para fechar, mas eu acho que no primeiro episódio estamos bem, né? Sim, a ideia é essa, né? A gente entender aqui no empreendedorismo visual como que a gente pode utilizar, né, essa compreensão da facilitação visual para fazer essa renda extra, para ganhar dinheiro com isso, né? Para entender que isso tem muito valor e que são muitos os usos e que a gente está vendo que é um mercado que é ainda muito novo, tem muito ainda a crescer, a ser explorado, e a gente já está aí há 7 anos atuando com isso, mas que a gente vê que só cresce. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando com a facilitação visual, mais a gente vai ter noção de qual é o potencial real que isso tem, porque mais pessoas, mais olhares pela
sobre isso, né? E aí mais a gente amplia a nossa visão a respeito do assunto e mais a gente consegue gerar novas ideias e conexões e entender como que a gente potencializa essa rede, né, de contato de pessoas que querem trabalhar e atuar como profissionais de facilitação visual. Então, o convite é esse, gente. Mandem também as dúvidas, se vocês tiverem, a respeito disso, que a gente quer também fazer um conteúdo que seja útil, né, para as pessoas. Então, a gente está muito atento a entender quais são as questões que vocês têm para poder sanar, né, e aí trazer a nossa visão, a nossa experiência, para a gente criar esse conhecimento coletivo a respeito dos desenhos simples e da facilitação visual. Então é isso. Sabendo que a gente vai estar essa semana toda, 12h12, né, meio-dia e 12, fazendo um episódio por dia, então acompanha a gente aí. É isso, Valeu. gente. Valeu, beijos. Beijos.